Pô, é isso que eu tô te falando. O Igor ficou com tudo. Tá perfeito pra ele. A vida dele ficou garantida com todos os patrocínios, com o estúdio, com a casa, entendeu? Com a equipe, com a credibilidade, com o canal, com tudo, pô. Ficou com tudo. Quem que deixou ele ficar com tudo naquela época? Eu que assinei a porra do contrato sem reclamar. Falei assim, é isso mesmo que tu quer, Igor? Ele falou, não, é isso mesmo, não é isso. Aí eu peguei, assinei e fui eu tocar minha vida se fudendo, sendo perseguido por STF, por Globo, por Caralho 4. Ele no bem e bom. Eu peço pro maluco mudar a porra da conta que eu tô recebendo, porque eu tive um problema com a conta que ele tava pagando, o cara não me responde. Ele, tipo, ganhou uma empresa multimilionária do Flow de 100 milhões pra pagar 10 milhões em 30 anos. Ele ganhou tudo na mamata pra ficar bravo comigo, porque eu tô pedindo pra ele cumprir a porra do contrato, que já era easy pra caralho dele pagar. Tem ele que ficar puto ou não. Ele tá me roubando, caralho. E aí ele vai ficar bravo com eu reclamando. Porra, pau no cu dele, você vai ficar bravo, caralho. É difícil. Ele que se foda, porra. É muito difícil não concordar com O trabalho dele tava dando problema. Cheguei com ele com a ideia, montei o estúdio. Eu que pintei a porra dos estúdios, fui atrás de equipamento, o caralho é 4, tá ligado? Tirei ele de uma situação merda, coloquei ele numa situação maravilhosa, onde ele teve a oportunidade de participar de um Bundes podcast que não acontece nunca mais na vida. Eu deixei ele na merda, eu deixei ele no paraíso, porra. Se ele tem a vida boa que ele tem, engordando lá que nem um filho da puta, é porque eu proporcionei isso junto. Ele, claro, ele ajudou. Ele tava lá comigo, ele trabalhou também, mas se não fosse eu lá, mano, carregando o cara, ele não tava nesse bem bom. 7 de fevereiro de 2022. Essa foi a data que mudou completamente o cenário pro Monark e também pro Flow Podcast. E agora, depois de 4 anos, uma nova polêmica surge envolvendo os dois, sobre questões contratuais, salários e um certo desacordo pela falta de pagamento que o Monark não vem recebendo. E pra isso é necessário um contexto da época e o de agora. Como eu mencionei a data nesse início de vídeo, foi quando anunciaram a demissão do Monark pelo Flow Podcast. Eu creio que vocês lembram pelo que foi, mas o real problema foi como o Flow teve que se estabilizar diante de tudo. Depois do fatídico dia que o Monark falou aquilo, a empresa desmoronou. Perderam monetização de 7 canais vinculados ao principal, patrocínios que já estavam ligados à empresa, episódios que foram pedidos para remoção, que além da parte financeira, as pessoas jamais gostariam de ter seus nomes vinculados a um podcast com alguém que falasse o que o Monark falou. Era imprevisível saber se o canal ia pra frente ou não, só que pro Monark era muito diferente. O contrato foi assinado sabendo das ações que ele teve e como a empresa estava desempenhando, até porque o mais racional a se pensar é saber que o Flow dificilmente iria conseguir se manter. Até porque se você não tem margem de lucro, você não consegue atribuir credibilidade pela imagem e não conseguir chamar a atenção do público pelos convidados, não tem muito pra onde correr. E na boa, o Monark pode ser a pessoa que é. Desde os primórdios da internet, um cara que tinha canal de Minecraft, muitas pessoas até nem lembram disso depois de tanta coisa que esse cara se envolveu. Chegou onde chegou pelo talento que tinha, só que decidiu jogar isso tudo por água abaixo, por falar. Esse é o meu louco, eu sou mais louco que todos vocês. De fato, ele estava muito certo. Eu quero a polêmica, cara. Eu falei o negócio do Flow lá, que eles não estão me pagando e não estão cumprindo o contrato e tal. Aí saiu os cortes que estão viralizando. Eu acho maravilhoso, mano. Polêmica traz gente pro meu site, entendeu? Então o Monark, ele não tá querendo rever o contrato, ele só quer a mídia. Porque eu não consigo entender qual que é a inteligência de tentar destruir a fonte de renda dele. Eu não consigo entender de fato. É, Monark, tu também gosta de uma polêmica. Esse pequeno clipe foi um resumo desses 3, 4 anos que o Igor e o Monark se separaram do podcast. Um dando indiretinha pro outro, virando corte, remoendo assuntos que morreram no passado, até chegar agora e tentarem resolver questão contratual. Ele não fez sozinho, né? Não é como se ele fosse o protagonista dessa história. A gente, no mínimo, fez junto. Eu, ele e o Jean. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. Aqui a gente tá falando de uma decisão que a gente tomou, tá bom? Que é talvez o centro desse vídeo e de tudo que tem sido falado ultimamente na internet, que é o contrato que eu assinei com o Monark, né? Cara, em 2022, naquele dia 8 de fevereiro de 2022, a gente tava aqui debatendo o que a gente ia fazer com uma empresa que não existia mais, né? O Flow acabou ali. O que sobrou foi a responsabilidade de cuidar de todas as famílias, de todos os provedores, né, de todos os fornecedores, de tudo que a gente estava se propondo a fazer naquela janela de tempo. Eu não comprei uma empresa saudável, eu não comprei uma empresa multimilionária, eu comprei uma empresa falida, morta, em uma profunda crise de reputação. Então, nesse momento, quais eram as opções que eu tinha? Cara, eu podia ir atrás dos meus direitos na justiça e resolver esse problema por lá. E quais seriam as consequências disso? Seria todo mundo que um dia teve algum tipo de negócio com a gente ir pra justiça procurar os seus direitos porque a gente deixou de cumprir as nossas responsabilidades. Construção da reputação que foi destruída. Então dizer que o Flow é diferente depois que o Monark saiu, mas isso é óbvio, você não precisava dizer.
porque o Flow acabou. É importante frisar que são questões muito além do que só falta de pagamento, e isso se dá pelos valores. A situação era que logo após o Monark ser demitido, se o Flow conseguisse uma certa margem de lucro, voltando a ser o podcast grande que era, o Monark iria receber o dobro, que o valor em questão é de 50 mil reais. Caso isso não acontecesse, seria 25 mil reais. Esse contrato seria como uma garantia pro Monark, porque querendo ou não, o certo a se fazer seria gerir isso com cuidado. E como o próprio Monark disse, não era uma decisão fácil de se tomar. Tipo de contrato que foi, entendeu? Foi um contrato, assim, sem correção de juros, um contrato, beleza, eu assinei porque eu quis. Você assinou porque você quis. Ah, certo, mas, tipo, é um contrato que você faz pra fuder o cara, entendeu? Fuder a pessoa. Ah, esse negócio de contrato sem juros, sem, Não existe isso. Não existe, isso tá errado. Tá errado. Mas é o seguinte, você sabe ler, você assinou. Beleza, mas olha a pressão que eu tava também. Olha a pressão que eu tava. Não é como se ele não soubesse da dificuldade do Flow pra pagar o contrato depois de acabar com a empresa. A questão é que com dívidas você também tem que dar conta do recado de pagar os outros. Pessoas que trabalham dentro do próprio Flow e se contentar com as merdas que o Monark fez e continuou fazendo na sua carreira. Então, além de tentar recuperar a monetização, no qual era algo muito incerto e não dava pra saber quando ia voltar, que depende muito da política do YouTube, então até recuperar não dava pra saber. Patrocínios que gerassem receita o suficiente pra bancar o projeto, convencer astros, pessoas conhecidas que iriam dar alma pro episódio, ou que ao menos conseguissem reter as pessoas, ainda ter que se contentar com o valor de salário das pessoas que já trabalhavam no Flow, e ainda por baixo dos panos se organizar pra bancar o que devia ao Monark. Pra quem acompanha o podcast, o Monark, ou só vê os conteúdos pela internet, vai ser um público dividido e criticando cada lado. O Igor, pelo fato de como os rastros negativos não aparecerem tanto pela mídia, você vai deduzir que se os episódios estão ganhando muita view, o resultado no financeiro também é muito alto, além de patrocinador. Logo, a ideia concebida é que já tem o suficiente pra pagar o cara, e se não tiver pagando, a fama de caloteiro vai se sobressair. E é por isso que tem comentário na internet pra justificar esse conceito. Já do outro lado, que é muito mais queimado, o Monark já deve ter se acostumado pela quantidade de crítica que ele recebe. Além da fala absurda que causou todo esse caso, o cara teve que viver fora do país, foi censurado várias vezes, tem seu próprio podcast onde é até difícil mensurar algumas ideias, sempre mostrou a pessoa que era, falar o que vier na mente, independente das consequências, sem saber o peso de cada uma delas, só que chega num nível que se você tenta defender, você pode até se tornar mais errado do que ele, e quando chega nesse patamar aqui... Recebi um e-mail hoje do YouTube, dizendo que eu não posso mais, fui suspenso, eu não posso mais criar canais no YouTube ou monetizar canais no YouTube por causa dos meus comentários, que foram infelizes sim, mas de maneira alguma foram mal intencionados e de maneira alguma defenderam qualquer ideologia extremista que você possa pensar. E eu sofri as consequências, eu perdi o Flow, eu saí da empresa, eu saí do meu programa, eu pedi desculpas várias vezes e eu preciso da ajuda de vocês, porque isso não é justo, entendeu? Eu errei. Mas as consequências, elas estão muito fora de proporção, gente. Estão literalmente tentando acabar e aniquilar com a minha vida. É isso que é justo? É isso que vocês acham justo? É porque realmente não há muito mais o que fazer. Achar clipe do Monark falando absurdos é muito fácil. E eu não tô aqui pra esculachar o cara, até porque se fosse pra isso eu ia pro Twitter. O ponto é que pra quem assiste, existem argumentos pra qual lado vai defender. E tá tudo certo. Pra quem tentou recorrer ao caso, o Monark tá no direito dele. Contratos são contratos e fica muito pior pro Igor se o Monark decide processar ou tomar outra medida. Porque se for levar em consideração aquela amizade que tinha lá no passado, não existe mais. São só pessoas que ficam de indireta até chegar agora, onde toda essa bola de neve se escalou, cada um tem seu trampo, mas certamente o contexto de cada legado mudou. O do Monark se virando pra tentar achar seu espaço na internet, do outro lado o Flow tentando voltar ao posto de ser o maior podcast do Brasil, e nem parece que isso já faz 4 anos. Todo mundo sabe o que aconteceu aí, todo mundo viu a nota, todo mundo tá a par do que tá acontecendo, tá em tudo quanto é portal de notícia e tudo mais. E o Monark realmente tá sendo desligado dos estúdios Flow. Vocês sabem que ele era sócio aqui meu sócio, na verdade, de 50% do Flow. Então a gente tinha meio a meio. Eu vou comprar a metade dele, porque eu não acredito que seja justo que ele tenha me ajudado a construir isso durante os últimos anos aí e abra mão de tudo isso. A verdade é que esse é o último programa do Monark aqui comigo nessa mesa. Uma relação complicada. Eu sei que chegou uma fase qualquer onde se relacionar com o Monark era papo de queimar a reputação. Era difícil lidar com alguém sem saber seu planejamento de vida, recebendo crítica, e isso é totalmente plausível. O cara perdendo conta no Twitter, no YouTube, direitos de monetização, é como se você fosse preso na internet. Tu não tem nenhuma forma de fazer dinheiro através de vídeo, live, só que agora não dá pra ser injusto. O cara tá só exercendo um direito dele, que é cumprir um contrato que foi feito há anos atrás. E não tá recebendo. Cada um sabe da responsabilidade. E o Igor deve saber muito bem disso. Fala aí, galera, muito bem-vindos ao Flow Podcast mais uma vez, mais uma semana. Na verdade é a segunda semana, né? Não é como se a gente tivesse aqui há um ano, né? Não, mas cara, é a segunda. Quanto mais vezes acontece o Flow, mais ele é real e mais
A gente está próximo da glória de Joe Rogan. Não tô brincando. A gente tem que se desvencilhar, cara. Porra, nossa senhora.